Sabe, a gente vive num mundo onde a inteligência artificial, sei lá, parece mágica, né? Totalmente. Ela escreve poemas, cria umas imagens que parecem saídas de um sonho, conversa com a gente. Mas aí eu tento imaginar essa mesma IA na minha casa. E a coisa complica. Uhum. Porque uma tecnologia que, tipo, debate filosofia falha miseravelmente em algo que qualquer um de nós faz sem pensar, como, sei lá, arrumar a louça na máquina sem quebrar nada. É o famoso paradoxo de Moravec batendo na nossa porta. Exato. E essa é a provocação central que pulsa em toda essa documentação que a gente analisou hoje. A grande fronteira, que é a robótica doméstica, não é um problema de otimização, como a indústria de tecnologia tem tratado. Não é. A análise aqui sugere que é um problema de convivência. É sobre como agir num ambiente que, por definição, nunca se repete. A sua cozinha hoje não é idêntica de ontem. Gosto dessa palavra convivência, porque implica história, adaptação contínua. Não dá pra só apertar um botão de reset na bagunça da cozinha. Exatamente. Então, o que essa análise propõe é que a gente está usando a ferramenta errada para o trabalho. A proposta é mais profunda. O que os documentos argumentam é que a gente precisa reavaliar a própria arquitetura da ferramenta. O objetivo aqui não é dizer que uma tecnologia é melhor. Certo. É fazer um debate metodológico, sabe? De um lado, temos o que eles chamam de IA estatística generalista. É o que a gente conhece. OpenAI, Google, Meta, modelos gigantescos, otimização de dados, O padrão de hoje. isso. E do outro, uma proposta radicalmente diferente. Um sistema chamado Phoenix, que se baseia em algo chamado duração contínua e memória incorporada. Ok, então o foco não é uma competição. A pergunta é mais fundamental. Quais são as propriedades essenciais para um robô que consiga, de fato, conviver no nosso mundo? E qual arquitetura pode sustentar isso fisicamente? Perfeito! Precisamente, a questão é arquitetural. O que é necessário na base, na fundação, para que a autonomia de verdade seja possível? Certo. Então vamos começar pelo que todo mundo já conhece, a IA estatística. A gente sabe que ela roda em data centers gigantes, consome uma energia absurda, Precisa de GPU superpotente, está sempre na nuvem. e o princípio de funcionamento, segundo um dos artigos, é sempre buscar a minimização do erro, usando as tais funções de recompensa. Sim, E tem um ponto que eles destacam como crucial, a necessidade de resets entre as tarefas. Cada comando é um novo começo do zero. e por trás dessa máquina que parece autônoma, existe uma indústria humana invisível. E gigantesca. Os números que os documentos trazem são São de cair o queixo. empresas como Appen, Sama, Scale AI. A Appen sozinha pode chegar a ter 1 milhão de trabalhadores freelancer no mundo. 1 milhão. E ganhando o quê? De $1 a $7 por hora. Exato. Para fazer a curadoria dos dados que alimentam esses modelos. E as fontes fazem uma distinção que eu achei fundamental. Eles dizem que esse trabalho não é ensinar a IA como a gente ensina uma criança. Não é mesmo? É mais como um polimento final. Eles usam uns termos técnicos, ajuste pós-hoc e normalização estatística do simbólico. O que é isso na prática? Pensa assim, não é ensinar para IA o conceito do que é um gato. É mostrar para ela milhões de fotos e dizer, isso aqui parece um gato aceitável para um humano e aquilo ali não. Entendi. É ajustar a aparência da resposta. Exato. É a tal normalização estatística do simbólico. Você ajusta a superfície da linguagem sem nunca ensinar o que é ser um gato, a intenção de um gato pular no sofá, a causalidade. Então, o sistema não aprende o porquê, ele só aprende o quê. Ele aprende qual sequência de palavras soa mais correta para um humano, com base nos exemplos. Exatamente. O processo não ensina causalidade ou intenção. Ele só ensina o sistema a aparecer aceitável, gerar respostas que se alinham com padrões estatísticos. É por isso que às vezes elas alucinam, né? Inventam fatos. Claro, elas não estão mentindo. Elas simplesmente não têm a noção de verdade ou falsidade, só de probabilidade estatística. E é aqui que a gente volta para o robô na minha cozinha. Essa abordagem de ajuste simbólico bate de frente com o mundo físico. Com certeza. Um dos autores é bem direito.
Apesar de bilhões de dólares investidos, os robôs não lavam uma louça direito, não cozinham um feijão. O que é irônico, né? Seria a primeira coisa que eu mandaria o meu fazer. Com certeza. A conclusão que eles chegam é dura. O problema não é o modelo, é o paradigma. A abstração, por mais sofisticada que seja, não resolve o problema do corpo. E isso abre a porta para a gente pensar numa alternativa que parta de um princípio diferente. Se a abstração simbólica não funciona para a ação física, qual seria o caminho? Perfeito. É aí que a conversa fica realmente interessante, porque entra em cena esse tal de Phoenix. Aham. As fontes o apresentam não como um competidor, mas quase como uma outra espécie de tecnologia. A base dele não é estatística, é algo que eles chamam de duração contínua. E tem uma frase que define tudo. Qual? Ação não é resetável. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Essa ideia de duração pode parecer filosófica, mas um dos documentos técnicos a demonstra de uma forma bem concreta, com um experimento que eles chamam de duas engrenagens, ou engrenagens. Duas engrenagens, ok. É um modelo computacional simples. Imagine um sistema dinâmico, a engrenagem 1, que é a sua base. Agora, você acopla um segundo sistema idêntico a ele, a engrenagem 2. Certo. Dois sistemas iguais, funcionando juntos. Em tese, eles deveriam se comportar exatamente da mesma forma para sempre, certo? Em tese, sim. Mas no experimento, eles introduzem perturbações minúsculas e contínuas, quase imperceptíveis, só na engrenagem 2. Tipo as pequenas variações do mundo real. Uma corrente de ar, um grão de poeira. Exatamente. E ao longo do tempo, essas pequenas diferenças vividas pela engrenagem 2 começam a se acumular. E o que acontece? Ela começa a se desgastar de um jeito diferente ou sair de sincronia. Exatamente isso. A diferença acumulada deforma irreversivelmente o acoplamento entre as duas. Os gráficos no artigo são impressionantes. A trajetória futura da engrenagem 2 se desvia permanentemente da original. Uau! Ela desenvolve uma personalidade dinâmica própria, um caminho do qual ela não consegue mais escapar. E o ponto-chave é, não tem um aprendizado explícito. É a física do sistema incorporando a história. Peraí, isso é fascinante! Então, a história do sistema não é um arquivo que ele abre para consultar. É mais como, sei lá, o jeito que um galho de árvore entorta com o vento ao longo dos anos. Que analogia perfeita. Ele não lembra do vento, ele simplesmente é a soma daquela história. É exatamente isso. A frase que uma das fontes usa para resumir essa ideia é genial. O passado não é um estado salvo. Ele pesa continuamente sobre o presente. A memória vira parte da física do sistema. Ela deforma a própria possibilidade de agir no futuro. Isso. E isso muda tudo, inclusive a forma de encarar o erro. Na IA estatística, o erro é um inimigo. No Phoenix, pelo que entendi, o erro é quase como um nutriente, um elemento formador de trajetória. É a matéria-prima da adaptação, mas com uma salvaguarda crucial. Qual? O erro perigoso, aquele que poderia causar dano, é tratado numa fase que eles chamam de formação. Nesse processo, uma ação como apontar uma faca para uma pessoa se torna impossível na raiz do sistema. Então não é que ele é proibido de fazer isso? Não. A ideia nem sequer surge como uma possibilidade para ele. É como a gente tentar respirar debaixo d'água. Simplesmente não faz parte do que ele é capaz de conceber. E essa formação acontece num lugar que as fontes chamam de Web Center. Eles fazem questão de contrastar isso com o RLHF, o método que a OpenAI usa para polir o ChatGPT. Sim, e a diferença é a noite e o dia. Qual a diferença fundamental? O RLHF é uma linha de produção de rótulos para corrigir o que o modelo diz. O Web Center é descrito como uma linha de produção epistemológica. Linha de produção epistemológica é uma definição forte. Muito. O objetivo não é ajustar conteúdo, mas ensinar ao sistema critérios para ele interpretar a própria experiência. E como se ensina isso? As fontes listam 5 pilares que são ensinados nesse processo, e nenhum deles é estatístico. Causalidade, crença, motivação, intenção e decisão. Entendi. O objetivo não é ensinar o robô a escolher a melhor resposta numa lista. É ensinar como sustentar uma conduta coerente ao longo do tempo. É ensinar a ter julgamento,
não conhecimento enciclopédico. Certo. E toda essa diferença de paradigma de arquitetura deve ter consequências práticas enormes. Imagino que a primeira seja o custo. A diferença é abissal. A análise de custos projeta que um ecossistema de ponta de IA estatístico pode custar dezenas de bilhões de dólares em 3 anos. Dezenas de Bilhões. E é um bilhões. custo operacional contínuo, o OPEX. Você paga sem parar. Espere um pouco. E a comparação para o ecossistema Phoenix, qual é o custo? Cerca de 5 milhões de dólares no mesmo período. E o perfil do custo é o oposto. É um CAPEX, um custo de capital que você paga na frente. Isso não é nem da mesma ordem de grandeza. Como eles justificam uma diferença tão brutal? A explicação está na arquitetura. A IA estatística paga indefinidamente por GPU, por energia e pelo trabalho humano massivo para corrigir símbolos. Certo. O modelo Phoenix, por outro lado, paga uma vez para formar o julgamento incorporado no WebSender. Depois que essa formação está pronta, cada unidade executa sua tarefa com um custo marginal quase zero. E essa eficiência toda tem a ver com um tipo de hardware, né? Eu li nas notas que o Phoenix não foi feito para rodar em GPUs. Exato. Ele foi projetado desde o início para rodar em hardware neuromórfico, como os chips Loihi da Intel. Onde a memória e o processamento acontecem no mesmo lugar, imitando um neurônio. Isso. E a ideia é que ele rode no próprio dispositivo, o que a gente chama de Edge Computing. O que, na prática, significa que a decisão acontece onde o corpo do robô está, sem depender de internet, sem a latência de ir e voltar da nuvem. Para um robô que precisa desviar de um objeto caindo, isso é a diferença entre o sucesso e o desastre. E o consumo de energia, imagino, é muito menor. Ordens de magnitude menor. E a escalabilidade também é completamente diferente. Para a IA estatística escalar, você tem que retreinar um modelo inteiro. Um processo caríssimo. E no Phoenix? A escala acontece pelo que eles chamam de replicação de firmware ontológico. É como copiar um software. Cada nova unidade já vem com o julgamento formado. Isso também me leva a pensar na segurança, que a gente já tocou de leve. Na IA atual, a segurança é uma camada de filtros, é reativo. Isso. No Phoenix, pelo que você descreveu, a segurança é estrutural, é proativa. É exatamente essa distinção. O sistema não é proibido de fazer algo errado. Ele é estruturalmente incapaz de conceber a ação errada. Não existe um caminho neural para aquilo. E qual o papel da linguagem nisso tudo? Um robô doméstico precisa entender comandos de voz. Um LLM, como o ChatGPT, ainda teria um lugar nesse ecossistema? Uma das notas técnicas é muito clara sobre isso. Sim, um LLM pode e deve existir, mas só como uma interface de comunicação. Como assim? Ele seria um porta-voz, completamente separado do núcleo que toma as decisões e controla o corpo. Então a parte que fala não é a mesma parte que decide. Essa ideia é radical. A linguagem descreve a ação, mas não a governa. Uau! Se conectarmos isso ao quadro geral, é a conclusão lógica. A ação, nesse paradigma, nasce da duração, da história física do corpo, não de uma instrução simbólica de um modelo de linguagem. Ok, vamos tentar juntar as peças. O que fica claro para mim é que estamos falando de dois regimes de engenharia distintos para problemas distintos. Exato. Tradução, resumo, geração de imagens. Mas a robótica doméstica é, por definição, o domínio onde o mundo não se repete. Exatamente. O Phoenix não é apresentado como um substituto. A proposta é que ele opere num domínio onde os modelos fundacionais, pela sua própria arquitetura, não conseguem entrar. O domínio da continuidade física. Onde a experiência precisa ser vivida. Onde não dá para fragmentar em prompts e resets. Certo. Então, a grande lição que eu tiro das fontes é que o desafio da robótica autônoma não é sobre ter mais dados ou GPUs mais potentes. A corrida armamentista atual talvez esteja olhando para o alvo errado. O desafio, segundo essa análise, é inteiramente sobre a arquitetura. É sobre encontrar uma estrutura que possa fisicamente sustentar continuidade, tempo vivido e julgamento. É uma mudança de mentalidade, então. Total. Da inteligência como otimização para a inteligência como persistência. A vida não otimiza, a vida persiste, se adapta para continuar existindo. E a biologia nos dá um tapa de realidade sobre a complexidade disso, né? Com certeza.
Um dos documentos menciona que o mapeamento de 1 milímetro cúbico de tecido cerebral humano gerou 1,4 petabytes de dados. 1 milímetro cúbico. É surreal. A mente não é um algoritmo conhecido que está só esperando para ser copiado. Isso me faz pensar, a gente fica tão focado em criar algo super inteligente que talvez estejamos esquecendo de focar em criar algo que seja simplesmente vivo, ou que consiga pelo menos coexistir no nosso mundo de forma coerente. E essa é a reflexão final que uma das fontes propõe. Uma pergunta que talvez mude a régua com a qual a gente mede o progresso nesse campo. E qual é a pergunta? A questão final não é "isso é mais inteligente", mas sim "isso consegue viver e agir onde nós vivemos".